Eu acho que a Carol, a gente aborda essa parte dela da faculdade e agora, né? Daqui a pouco começa a parte da empregabilidade. Eu acho que são dois assuntos muito importantes da gente tocar quando a gente fala da pessoa com deficiência, né? Então, a gente teve aí um censo, né, com uma PNAD, que mostra aí para a gente um desemprego bastante elevado entre as pessoas com deficiência, né? E também uma baixa escolaridade, né? A gente tem quase 20 milhões de pessoas aí com deficiência e o que a gente percebe é que existe uma dificuldade muito grande na escolaridade. Então, onde a Carol chegou agora, pouca gente chega. Sim. Né? Então, a gente tem hoje várias políticas que falam da inclusão da pessoa com deficiência, né, dentro da escola. Aqui em São Paulo, a gente teve um movimento anos atrás do município. Então, ele se preparou realmente para receber as crianças na época, né, porque o ensino municipal fica com o Fundamental 1, né, hoje. E eles se prepararam para isso. Então, com eles programas, né? Prepararam os professores, a gente fazia curso para eles. Minha mãe era AVE, auxiliar de vida escolar, na escola da prefeitura. Então, eles se prepararam muito para fazer essa inclusão da criança dentro da escola ali. Só que isso não acontece em todos os lugares. A gente não tem, por exemplo, o Estado não fez isso. Mas ele tem aí uma regra aí daqui a uns anos, até 2030, ter a inclusão de todo mundo dentro dentro das escolas regulares. E aí a gente não pode culpar o professor, né? Porque a gente tem muita dificuldade de muitas escolas que não aceitam. Então, há pouco tempo aí, a gente teve essa retomada dessa discussão no governo passado, né, que teve uma polêmica, inclusive. Mas que estrutura que a gente tem também para que essa criança seja recebida e consiga evoluir no seu potencial com um esquema que a gente tem hoje, de 40 crianças numa sala, uma com deficiência. Como é que ela vai ficar? Quem é que vai realmente pegar essa criança e falar assim, olha, ela tem um potencial se ela for de forma mais lenta, se tudo que ela for aprender, eu não vou fazer em 1 ano, eu vou fazer em 2 anos, talvez. Que currículo adaptado a gente tem para essa criança? Que preparo desse professor a gente tem? Que não tem, né? Que não tem. Sem querer te interromper, que eu quero que você fale bastante disso ainda. Eu dei aula há 10 anos na rede pública de Sorocaba. E era uma coisa que eu pensava muito, os meus colegas pensavam muito, porque assim, você não tem o preparo, então tudo que você busca... e eu tô falando de Sorocaba porque eu sou de lá, eu sei que não é uma coisa de Sorocaba especificamente, né? Do país. Então, assim, o curso que o professor tem foi porque ele buscou, o preparo que ele tem, qualquer coisa, foi um livro que ele se preocupou a ler, né? Então, a gente não tem... E acontecia isso com muitos colegas meus, que recebiam, de repente, uma criança com alguma característica que precisava de atenção, porque precisava, mas aí acontece aquilo que a gente estava falando dos pais, quando tem um filho que precisa mais de atenção. Agora, eu estou falando disso com pais que têm um filho e outro. Agora, imagina uma professora que tem 40 alunos, e aí, para ela poder dar atenção aqui, ela vai dar desatenção para os outros 39 durante 4 horas aula. Então, é uma discussão, assim, que super vale. E a gente já conversou sobre isso aqui outras vezes. Falei, não tem a solução, mas o debate precisa acontecer. Se a gente tivesse a solução, seria muito fácil. Mas não tem, ele precisa acontecer. E ainda que seja por tentativa e erro, ainda que seja, precisam ter tentativas. Porque é um assunto que demanda solução. Então, eu já cheguei a falar isso. Eu falava, gente, será que não era o caso? Também é uma loucura minha. Mas eu falava assim, será que a gente não consegue ter um lugar especializado para oferecer o conhecimento da maneira como seja acessível, mas sem tirar a convivência da escola? Que essa criança possa ir 2, 3 vezes na semana na escola e 2, 3 vezes por semana. Algo híbrido, já teve classes especiais dentro das escolas públicas. Aqui em São Paulo, pelo menos, tinha. Eu lembro de fazer exames nessas crianças nas escolas. Mas é que daí juntava... Mas foi tirado. Mas juntava todo também, né? Não, eles ficavam em classes especiais, no mesmo espaço. Tá? Só que muitos diretores não queriam. Entendi. Na hora do recreio, queriam fazer um recreio separado. Sim.
né? E ele ficava numa classe separada, não é que ele ficava na classe como se hoje tem. Eu acho que é super válida a inclusão da criança dentro da classe. A inclusão social tem que acontecer. Desde que ela esteja bem assistida. Pois é. Né? Não adianta eu querer a inclusão a qualquer custo. Eu preciso que aquele professor, o agente que está junto, ele precisa ser capacitado para que essa criança ela desenvolva o seu maior potencial possível. Porque senão a gente acaba tendo exatamente essa dificuldade depois, mais lá para frente. Então, hoje, qual é a grande dificuldade que a gente tem na empregabilidade que se traduz aí nas pessoas com deficiência, com maior índice de desemprego? Volta o slide para a gente, Cristian, exatamente a falta de capacitação anterior. Então, eu tenho ali, olha, 19,5% das pessoas são analfabetas. Tá? Isso é um índice muito elevado. Alto. Eu tenho 25,5% que conseguiram terminar o ensino médio. E muitas vezes, não é que eles terminaram o ensino médio para poder se capacitar para alguma coisa. É porque com aquela coisa de vamos passando e acaba. Porque a reprova também tira a nota do colégio. Exato. Então, eu termino lá o ensino médio, mas não tenho a possibilidade real de uma capacitação profissional posterior. Né? Ou de um vestibular. 55%, olha lá, na informalidade. Por quê? Porque não consegue emprego. Hoje, qualquer pessoa, para pegar um emprego, qualquer coisinha que seja, tem que ter o ensino médio completo. Né? Antes era a 4ª série e estava bom, agora não. É o ensino médio. E aí, na hora H, que você vai ver se essa pessoa tem realmente capacidade, ela não tem. Então, hoje, a gente tem a lei de cota, que é antiga, né? Desde 91, lei de cota, que possibilita com que a pessoa com deficiência, seja com ela qual for, esteja inserida no mercado de trabalho. A gente tem vaga sobrando. E aí, o que acontece? As empresas, para cumprirem a cota e não serem multadas, muitas vezes tem aquela coisa de, não, você trabalha em casa mesmo, não vem aqui. E aí, não é isso que a gente quer. A gente quer a pessoa junto, a gente quer uma sociedade que consiga realmente conviver. Sabe? Com a pessoa dentro. Isso começa na escola, onde você aprende respeito, onde você aprende que o diferente é o diferente, mas que tem os direitos. Então, a gente precisa realmente, esse debate de educação, emprego, ele precisa ser feito sempre. É desgastante, dói, né? Porque tem aquelas coisas que... realmente tem crianças que não conseguem ficar dentro de uma classe regular, gente. Né? Não tem condições de ficar. Então, o que nós vamos fazer com essa criança? Como que vai ser a inclusão dela? Vai ser uma inclusão social? Eu vou ter conteúdos sociais, por exemplo, para saber pegar um ônibus, para saber lidar com o dinheiro, para ir a um teatro, a um museu. Quer dizer, eu tenho outras coisas que eu posso trabalhar também, independente da capacitação formal, né? da escolaridade formal. Então, acho que é uma discussão que ela tem que ser feita de forma ampla com sociedade, com educação, com a área da saúde. Com certeza. E muitas vezes essas discussões elas são muito compartimentadas, né? Sim. Eu faço uma lei, tenho a proteção, mas não tem quem coloque lá dentro, porque não tem capacitação. Então, não tem verba. Né? Aí eu quero que a escola, mas a escola não tem verba para ter a pessoa que vai ficar lá, um auxiliar de classe, que vai se dedicar àquela criança. Então, eu acho que são vários assuntos. Quando me perguntam isso, esse é um assunto que eu falo, eu gosto de discutir, porque eu acho que a gente ainda está muito longe. Né? A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? 2015, mas a gente está em 2023 e ainda está discutindo coisas que são básicas. Educação, inclusão social, né? Acessibilidade, né? São coisas básicas e que a gente não consegue ainda ter no dia a dia. Então, essa discussão, ela precisa ser fomentada o tempo todo, para que a gente discuta com profundidade o que a gente precisa fazer realmente e não só fale assim, olha, precisa, tem a lei, mas e aí? O que a gente faz de real
para inserir uma pessoa dentro da sociedade? O que eu estou realmente dando de acessibilidade em todos os teatros, no cinema, nos esportes? O que eu estou fazendo para empregar pessoas? Aquelas que têm capacitação e aquelas que não têm capacitação, mas que eu poderia talvez treinar, ter alguma habilidade ou outra, né? E não é que eu queira que não é obrigação, assim, não é que é obrigado, então faz, né? Não, eu acho que a convivência, sabe? A convivência com a pessoa com deficiente traz um respeito e com outras coisas que vão além de só a deficiência, sabe? Vai um respeito pela vida. Sim. Né? Meus filhos foram criados dentro da CD. Né? Eu tinha que passar visita nos pacientes, eles iam comigo. Né? E eu acho que isso fez uma diferença para os dois. Enquanto seres humanos. Enquanto seres humanos. Né? Os dois são médicos, cada um com a sua especialidade, não tem a mesma que a minha, mas eu os vejo como seres humanos melhores, sabe? Com essa coisa do respeito pelo outro, da dificuldade, da diferença, dessa diversidade em qualquer coisa. Não precisa ser só com a pessoa com deficiência. Então, a criança estando inserida dentro do contexto, ela muda as coisas. A pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho, ela faz a gente olhar a necessidade do outro de uma forma diferente. Né? Eu acho que, por exemplo, o Teleton, ele teve exatamente essa função. Eu acho que uma grande função do Teleton, principalmente no começo, foi mostrar a pessoa com deficiência. Na época que o Teleton começou, você não via um cadeirante na rua. Você não via uma criança com os pais passeando num shopping. Não tinha. Na televisão, muito menos. Não tinha, em lugar nenhum. Não se falava, parecia que não existia. E eu acho que o Teleton ele veio trazer exatamente esse mostrar. Existe. Não adianta esconder. Né? E como que a gente vai começar? E acho que a própria pessoa com deficiência começou a se enxergar dentro desse universo. Sim, eu existo, né? Eu existo. E começou a lutar por direitos, né? A questionar as coisas. Então, foi uma coisa bacana que eu acho que o Teleton trouxe muito. Né? Essa consciência da deficiência, que existe um público e que qualquer um de nós está fadado a um momento a precisar disso. Né? A gente é uma população que envelhece, né? A passos largos, quase corrida. E a gente não pode esquecer que qualquer um de nós pode ter um AVC, pode ter uma amputação, pode acontecer uma lesão medular. Nenhum de nós está livre de acontecer alguma coisa. Então, com que respeito que eu quero ser tratado, se eu não trato o outro, que está neste momento com essa dificuldade, eu não trato ele com respeito. Quando eu vou lá para o shopping e vejo um ser ali parado no carro, numa vaga para a pessoa com deficiência, que é uma vaga mais larga, uma vaga mais fácil. Eu tenho que ter esse respeito. Porque no dia seguinte posso ser eu. Sim. Então, e o que eu vou querer do outro? Aconteceu essa situação essa semana. Eu tava saindo do shopping e aí tinha um cadeirante, ele tava pedindo um Uber. Aí o Uber chegou. Quando viu que o passageiro era o cadeirante, cancelou na frente dele. Aí o Uber que eu entrei falou, olha moça, se você tivesse cancelado comigo, eu ia levar esse passageiro. Porque isso daí é uma aula de desumanidade que ele fez com o passageiro. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né, o que pode acontecer com a gente, com os nossos filhos. E ele simplesmente não levou. E aí já era meia-noite. Para a pessoa, sabe, ele estava esperando o Uber, tinha aceitado, chega na frente, cancela na frente do passageiro. Achei isso muito triste, sabe? Achei isso terrível.